Olá, eu quero convidar você para, nesse momento, iniciarmos o nosso culto ao Senhor. Nós estamos juntos, ainda que virtualmente, porque nós desejamos prestar ao Senhor, ao nosso Deus, nosso culto pessoal. Culto é algo que você oferece para Deus, é algo pessoal, é algo que vem de você para Ele. Na verdade, o teu amor, a tua devoção, o teu culto é a única coisa que você pode oferecer para Deus. O que é que você pode oferecer para Deus? Ele tem tudo, Ele é dono de todas as coisas. Mas Ele não tem o teu amor se você não der. Ele não tem a tua devoção se você não oferecer. E a adoração e a essência do culto é exatamente essa. É de nós oferecermos a Deus a nossa vida e de nós termos essa intimidade, essa comunhão com Ele, para a partir desse momento o Espírito Santo fazer aquilo que Ele precisa fazer em nosso coração, transformando a nossa vida. Então eu quero convidar você a fazer comigo a sua oração nesse momento, uma oração de entrega, uma oração de dedicação, uma oração daquele que deseja fazer da sua vida e do seu culto a sua expressão de amor a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o teu nome por todas as coisas lindas, maravilhosas que o Senhor tem feito. Oramos, Pai, para que neste culto o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, fale sobre a nossa vida, fale sobre a nossa missão, fale sobre o nosso caminho, fale sobre a nossa devoção. Ó Deus, que seja um culto onde nós te oferecemos a nossa vida e o nosso ser. E o Senhor responde a cada um de nós com a tua presença, com a tua direção, com a tua companhia, com o teu amor. Ó Deus, que este culto seja especial em cada uma das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida. Vamos adorar ao nosso Deus. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que
aqui. Sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Dá-me mais, Senhor, do teu grande amor. Derrama sobre mim um novo óleo e enche minha vida da tua alegria. Sei que estás aqui, sinto o teu fluir, quebrando as cadeias, rompendo as barreiras, sarando as feridas, mudando minha vida. É o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. É o meu maior prazer, é o meu maior prazer te adorar, Senhor. Prostrado aos teus pés, canto uma nova canção e adoro a ti. Levanto as minhas mãos, te dou o meu coração. Quando tua glória eu vir, quero então dizer: eis-me aqui, Senhor. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me, em ti confio. Meu coração
coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, em ti confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, diga ensina-me, ensina-me os teus caminhos. Ensina-me, ensina-me, te confio. Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me, dia após dia. Ensina-me, ensina-me, dia após dia. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde há honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Parece mesmo que este dia nunca vai chegar. Parece mesmo que suas promessas eu não vou viver. Possuir a terra onde a honra, leite e mel, com meus filhos ao redor, ver suas bênçãos sobre os meus. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá
enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Para Ele eu entro em seu altar, sentindo seu Espírito queimando os corações. Paz das luzes que não muda, continua a me dizer que essa terra é minha e que nela eu vou viver. Então cante aquele que começou a boa obra em minha vida. É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Cante aquele que começou a boa obra em minha vida. É fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e nos céus. Nós estamos atravessando um tempo tão difícil de pandemia e nós vamos orar ao Senhor pelos enfermos. Nós temos feito isso com regularidade, mas eu quero também hoje propor uma coisa para você, membro da igreja, que nós possamos assistir a um grupo de pessoas com cestas básicas. Eu acredito que esse momento, mais do que qualquer outro momento na nossa história, na história que nós temos testemunhado, nós temos visto pessoas empobrecendo. E tem aumentado o número de pessoas nas ruas, tem aumentado o número de pessoas em sofrimento. E no interior do estado, a situação também está bem difícil. Então eu quero convidar você para que nós juntos
possamos iniciar um projeto de distribuição de alimentos, para que possamos juntos, na força do grupo, possamos amenizar o sofrimento das pessoas. Nós não temos ainda uma comunidade em específico, mas você pode escrever no WhatsApp, você pode me escrever, para que nós possamos ter algumas sugestões. Olha, eu conheço a comunidade tal. É claro que pelo nosso tamanho nós não temos como dar assistência a uma grande comunidade, mas pequenas comunidades, pequenos grupos de pessoas, nós podemos fazer sim diferença na vida dessas pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo, e eu tenho certeza que isso é algo que o coração de Deus vai se alegrar muito com a nossa atitude. Então, será, né, uma ajuda consistente, não uma vez apenas, mas nós queremos fazer isso até que as coisas estejam melhores, e nós queremos fazer isso juntos, ok? Então, eu aceito a sua sugestão, né, e as suas sugestões vão para a nossa reunião pastoral, e ali nós definiremos qual comunidade ou qual grupo de pessoas nós vamos assistir, tá bom? Que Deus abençoe tua vida, que Deus abençoe teu coração. Nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor, consagrando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Senhor Jesus, que nesse momento de ofertório, onde nós ofertamos não apenas dinheiro, mas o dinheiro como símbolo de algo muito maior, que é a nossa devoção, que é um tempo do nosso tempo que nós tiramos para Ti, que é uma fração do nosso tempo que se transforma em recurso financeiro e nós depositamos aos Teus pés para que a Tua obra aconteça. Que o Senhor possa abençoar cada ofertante, cada dizimista, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão sem condições de fazer isso, que o Senhor possa trazer sabedoria, discernimento e graça para que possamos juntos celebrar ao Senhor e para que todos possam ter as suas necessidades supridas em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar agora pelas pessoas que estão enfermas. Nós queremos colocar diante do Senhor todo e qualquer homem, mulher, criança que esteja com qualquer tipo de enfermidade. No entanto, a nossa oração vai também se direcionar especialmente para aqueles que estão padecendo com o Covid nesse tempo. Vamos orar. Senhor Jesus, a nossa súplica, a nossa oração é para que o Teu Espírito Santo possa, nesse momento, tocar cada vida. Deus, nós oramos pelas vidas que estão enlutadas, Senhor. Ó Deus, oramos pela família da Ercinelli, Pai, que partiu, que está na glória com o Senhor, mas que sua família, meu Deus, tem sofrido a sua ausência. Oramos por todos aqueles que estão enlutados e pedimos que o Teu Espírito Santo possa confortá-los. Pedimos também que o Teu Espírito Santo possa restaurar a saúde, Senhor, daqueles que estão enfermos. Ó Deus, tantas e tantas vidas que têm necessitado da Tua ação poderosa. Oramos pedindo que o Teu Espírito Santo faça esta obra tremenda em cada coração, em cada vida, em cada corpo, em cada organismo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe poderosamente a tua vida, que a tua alma se revista com a fé e com a esperança, porque nós vamos sair do outro lado, nós vamos contar essa história em nome de Jesus. Amém. Você pode ter a casa repleta de amigos, paredes e pisos cobertos de bens, ter um carro do último tipo e andar conforme der na cabeça. Ou pode até ser um cara que vive apertado, até mesmo dentro de uma lotação.
vida assim mesmo no fim de semana. Ao andar conforme der na cabeça. Mas sempre será como folha no vento, esperando o momento de cair. Você pode ter tudo aquilo que sonhar, mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida pro teu coração, é vida perfeita em amor, é vida aos pés do Senhor, é vida de Deus em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte, é vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião, é Cristo vivendo em você. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Nova chance te darei. Pedro, tu me amas. Prova com tua vida. Vem cuidar do povo meu. Lembra o mar que caminhamos, multidões que alimentamos, vidas que da morte fiz surgir. Pedro, seja sempre forte, na tribulação ou morte, estarei contigo até o fim. Pedro, eu me lembro, estava junto à praia e foi quando te escolhi. Desde aquele dia fui te revelando o que vim fazer aqui. Minha morte foi prevista, desde o início eu já sabia. Sou o pão vivo que se entregou. Multidões crerão um dia, serão como a pescaria. Tu te encantarás com meu poder. Venha, tu és livre,
e é só dar um passo. Quero que me siga já, por onde quer que fores, mesmo havendo dores, no teu coração irei morar. Por onde quer que fores, mesmo havendo dores, no teu coração irei morar. Minha morte foi prevista, desde o início eu já sabia. Sou o pão vivo que se entregou. Multidões crerão um dia, serão como a pescaria. Tu te encantarás com meu poder. Venha, tu és livre, e é só dar um passo. Quero que me siga já, por onde quer que fores, mesmo havendo dores, no teu coração irei morar. Vem, quem quer que fores, vem ser meu amigo, te revestirei do meu poder. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Eu quero convidar você nesse momento a aquietar o seu coração para que juntos possamos refletir na preciosa palavra de Deus. E o texto que nós vamos ler está em Atos, capítulo de número 2, versículos 36 a 40, que diz o seguinte: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e a todos os apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe e para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração corrompida. Vamos orar ao nosso Pai Celestial. Senhor Jesus, agora na leitura da Tua Palavra, onde nós encontramos orientação, onde nós encontramos graça, amor, o Teu favor, pedimos que o Teu Espírito Santo possa mover sobre cada um de nós, que possa nos inspirar, para que na reflexão da Tua Palavra, o nosso coração e a nossa fé possam ser transformados em nome de Jesus. Amém. Amém. Parto do seguinte ponto de vista. A pessoa de Jesus não pode estar separada da sua missão, porque, na verdade, são uma só. E, a bem da verdade, essa é a vida. A vida não é partida em diversos departamentos. Nós somos um só. Olhando para Jesus Cristo, parece que as pessoas não compreendiam que na sua simplicidade, que na sua humanidade, aquele era o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as coisas. Por essa razão, aqui no primeiro discurso, na primeira pregação pública da igreja, o apóstolo Pedro confronta aquelas pessoas e diz: este Jesus a quem vocês crucificaram, que Jesus é este? Pedro está se referindo ao Jesus humano,
Pedro está se referindo ao Jesus carpinteiro, ao Jesus simples, ao Jesus que andava nas ruas e que, ao simples olhar, não se percebia que ele é Senhor e Cristo. Mas o fato é que a pessoa de Jesus é indissociável da sua missão, do seu senhorio. Jesus é o Senhor, é o Salvador da humanidade. Essa é uma prerrogativa que ele tem, e só ele tem, porque só Jesus Cristo salva. Ele é o Salvador da humanidade. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele mesmo diz o seguinte: porque o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Essa é a dinâmica de Jesus. Ele é o Salvador da humanidade. Então, é importante que nós olhemos para a simplicidade dele como um estilo de vida, como uma proposta de vida, mas nós não nos enganemos. Jesus não representa só uma proposta de vida no sentido ético, no sentido moral. Jesus é o Salvador. O mundo não tem salvadores, o mundo tem apenas um Salvador. E o mundo que nós vivemos hoje, essa época difícil que nós atravessamos, é uma prova de que o mundo necessita de um Salvador. Nós encontramos tanta confusão do ponto de vista ideológico, do ponto de vista político, do ponto de vista filosófico. A filosofia é o pano de fundo que está por trás de toda a confusão, porque é a filosofia que rege todo o pensamento político. O mundo que nós vivemos, no entanto, é um mundo de indiferença praticamente generalizada. Todas as pessoas estão vivendo, parece que nem estamos vivendo um período de pandemia, parece que nem estamos vivendo um período tão difícil na história da humanidade em que precisamos nos solidarizar. Ao contrário, as pessoas estão muito egoístas, fechadas, estão sem paz interior, cada vez mais angustiadas, cada vez mais aflitas. Nós vemos que as pessoas experimentam o descontentamento quase que generalizado. Não há contentamento com praticamente nada. As pessoas compram e não tem nada, nada satisfaz, nada preenche o coração, nada preenche a alma. Todos necessitam da salvação que vem de Deus. Essa é uma mensagem que precisa ser trazida a cada coração. Todas as pessoas precisam compreender que este Jesus, a quem nós crucificamos, Deus o fez Salvador, Ele é o Salvador da humanidade. As pessoas desejam muito, aqueles que entendem, porque a gente está vivendo uma época tão difícil que até mesmo os cristãos encontram-se confusos com isso. Até mesmo aqueles que compreenderam que Jesus é o Salvador, em muitas situações estão vivendo uma vida tão difícil, tão angustiante, tão sem paz, tão sem harmonia, tão sem amor, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de falta de perdão. As pessoas estão vivendo em lares muitas vezes absolutamente desfigurados, desconstruídos, vidas que estão sendo completamente ceifadas por essa onda que está acontecendo no mundo. A vida de muitos cristãos tem enfrentado isso, uma vida sem paz, vida em desordem. E por que isso acontece? Eu vou lhe dizer. Porque a fé em Cristo não está madura. Porque a fé em Cristo não está plena. Porque a fala de Pedro é muito clara neste sentido. Jesus Cristo é o Salvador, mas ele também é o Senhor. A velha e antiga mensagem precisa ser renovada no seu coração. Observe se a grande angústia que você tem atravessado não tem raízes nessa pouca compreensão de que Ele é o Senhor, Ele é o Cristo de Deus. Precisamos entender que o senhorio de Jesus faz parte da salvação. Não há salvação só por um aspecto, receber o perdão dos pecados e ter a vida eterna. Não é só isso.
Salvação implica em que eu tenho um compromisso com o senhorio de Jesus. Jesus é o Senhor. Este Jesus a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. A palavra Cristo significa Messias, ungido, enviado. A palavra Senhor, que vem de Kurios, que significa aquele que está sobre todos. Jesus é o Senhor sobre todos. Não há outro nome pelo qual sejamos salvos, diz a palavra do Senhor, exceto o nome de Jesus. Então, ser salvo não é somente ter vida eterna. Ser salvo, a prova de que eu recebi esta salvação, é também o fato de que eu recebi o senhorio de Cristo. E o que significa receber o senhorio de Cristo? Significa aprender a ter a visão de Cristo para a vida. Significa concordar com a verdade de Deus. Significa compreender que o amor de Cristo está sobre mim e que eu tenho compromisso com Ele. Significa administrar a minha vida segundo Cristo. É muito fácil, às vezes as pessoas se enganam com tantas e tantas filosofias que acontecem por aí. Por exemplo, um livro muito legal, de James Hunter, que é O Monge e o Executivo, um livro já antigo, mas eu lembrei dele exatamente porque as pessoas tornaram aquele livro em uma ferramenta de produtividade. Então, é uma confusão que existe na cabeça das pessoas. Ora, o livro propõe que as pessoas andem como Jesus, que sigam Jesus nesse patamar, em ser um líder servidor. Agora, qual o propósito? É o propósito de fazer o mundo um local melhor? Então você está em harmonia com Jesus Cristo. Mas se é uma estratégia simples e pura para aumentar a produtividade, para ganhar a confiança das pessoas e aumentar a produtividade, então essas pessoas estariam usando a ideia de Jesus Cristo, o estilo de Jesus Cristo para a vida, para a produtividade. Olha só, é óbvio que pessoas que vivem como Jesus viveu são pessoas mais completas, mais plenas, mais profundas e até produzem mais. Mas a motivação não é a produtividade. Isso vem como consequência, vem a reboque. Precisamos administrar nossa vida segundo Cristo, porque é assim que o cristão vive. Não é pelo que ele ganha. Não é porque nos tornamos mais produtivos ou nos tornamos mais benquistos. É porque temos afinidade com Jesus e com o seu projeto de vida. Ter Jesus como Senhor e Salvador significa compreender que Deus tem um plano para esse mundo. Presta atenção. O mundo é caótico porque está no estado de pecado e precisa ser resgatado. Jesus Cristo veio a esse mundo e sofreu o seu sacrifício ressuscitando ao terceiro dia. Não foi para nos fazer companhia, não foi para alegrar a nossa vida e alegrar os nossos dias. Foi para salvar a humanidade. Presta atenção nisso. Salvar a humanidade. E a salvação é um ato voluntário de Deus e nosso. É um ato voluntário que ele realizou na cruz, mas precisa ter uma resposta. Resposta nossa. Uma resposta cabível àquilo que ele fez, que é a conversão. E a conversão nos coloca nesse barco que é a salvação. Em síntese, nós precisamos nos render ao senhorio de Jesus. Ele é Senhor e Salvador. Então, ele é Senhor e Cristo. E assim como a vida de Cristo não pode ser dissociada da sua missão, a tua vida,
A minha vida também não. Ser cristão é não apenas receber a salvação, é receber a vida de Cristo, é receber a glória e o espinho de Cristo. Ser cristão significa assumir para si mesmo o propósito de Deus para o mundo, para a vida. O contrário disso não é ser cristão, é ser religioso. Nós vemos uma gama de religiosos, uma miríade de religiosos no mundo, chamando-se cristãos, mas que nem por um minuto querem caminhar com Jesus Cristo. Eles querem a salvação, mas não querem o senhorio. Se eu sou de Jesus, a missão dele também é minha. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, tratam exatamente disso. Últimas palavras de Jesus ao mundo, estando ele na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. A missão de Jesus foi repassada a você e a mim nesse versículo. Jesus fez discípulos e ele está dizendo, façam a mesma coisa. Juntem pessoas para que possam aprender sobre mim. Ensinem as coisas que eu tenho ensinado a vocês. E vocês sentirão a companhia, a presença da minha companhia. Nós somos capacitados por Deus para sermos suas testemunhas. Quando ele nos entrega a missão, ele também nos dá a unção. Ele nos dá a autoridade. Acredite nisso. Tem muito cristão hoje que não acredita nesta unção e nesta autoridade. Mas se Deus te comissionou, como está escrito que ele te comissionou, ele também te reveste de autoridade. Não tenha medo. Abre a boca, diz a palavra, e eu a encherei. Para com esse medo, com esse receio de ser julgado. Abra a sua boca e permita que Deus instrumentalize o seu coração para o benefício das pessoas, para que as pessoas encontrem nele não somente esperança, mas também salvação e transformação de vida. Quando você não souber o que dizer, diante de alguém que está enlutado, não se preocupe, porque peça a Deus e o Espírito Santo vai falar com você, vai inspirar você. Creia nisso, porque é exatamente isso que Atos capítulo 1, versículo 8 está nos dizendo. Mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito Santo é o que inspira o nosso coração. Saiba você que toda pregação que tem por base a sinceridade e o desejo de que realmente Deus mude, transforme e fale aos corações, essa mensagem é inspirada pelo Espírito Santo. Abre a tua boca e eu a encherei. Não é a essência humana, não é a inventividade, a criatividade humana, não é a filosofia humana, é a inspiração do Espírito Santo de Deus que nos leva a pegar o texto que foi escrito, meditado, raciocinado e caminhar muitas vezes em outra direção para onde o Espírito Santo vai nos conduzindo. E esse milagre que acontece na vida do pregador não é diferente do milagre que acontece na vida daquela pessoa que, vendo alguém em sofrimento, não sabendo o que dizer, chega lá junto. E às vezes não é preciso dizer nada. Às vezes é apenas preciso abraçar e dizer, eu estou aqui para o que você precisar. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Preste atenção. Precisamos
ser o braço estendido de Deus a esse mundo. Especialmente nessa época em que há tanta dor, tanto sofrimento, tanta incerteza. Preste atenção. Permita que Ele seja Senhor na tua vida. E para que isso aconteça, é necessário que você se deixe usar pelo Espírito Santo de Deus. Por essa razão, por essa missão que nós recebemos, é que Jesus Cristo nos comparou à luz e à sal. Mateus 5,13, ele diz o seguinte sobre você e sobre mim: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? O que é que ele está dizendo aqui? Ele está afirmando da necessidade de vivermos segundo a natureza que está em nós. O sal, na sua essência, tem este sabor. O sal, sendo absolutamente redundante, mas por falta de outra, é salgado. Essa é a essência dele. E a essência do cristão é Cristo. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se o sal perder o seu sabor, você não consegue mais restaurar, porque foi perda de essência. Assim também, se a igreja perde a sua essência, como é que se vai restaurar? Se você como cristão, eu como cristão, perdermos a nossa essência, que essência? Cristo, o senhorio de Cristo, a unção do Espírito Santo, a companhia do Pai, do Filho, do Espírito. Se nós perdermos isso, como restaurar? É o que Jesus está dizendo. Para nada servirá, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Essa é uma metáfora sobre o quanto uma religiosidade enfraquecida, falseada, torna-se inútil. Torna-se sem uma razão de ser. Porque naquela época o sal tinha a prerrogativa de ser conservante, não apenas tempero, mas o sal conservava o alimento. Até hoje nós fazemos isso com alguns tipos de comida, como por exemplo carne de sol, que ela é salgada e ela fica conservada exatamente por esse processo. Então, isso nos ensina. Jesus está dizendo o seguinte: nós cristãos, ele dizendo, vocês cristãos, vocês precisam preservar o mundo, precisam preservar o direito, a justiça, precisam andar segundo eu sou, com austeridade, com bondade, com compaixão, com justiça e com misericórdia ao mesmo tempo. O que o apóstolo Pedro está dizendo, e o que Lucas, que narra esse texto, está nos mostrando, é que a mensagem cristã precisa impactar o mundo. Porque a filosofia é bonita, há pelo menos algumas, muitas delas, mas não todas. A filosofia é bonita, mas a filosofia não salva. Só quem salva é Jesus. A tecnologia é fantástica, mas a tecnologia não salva. O mercado é necessário e tem as suas próprias leis, mas o mercado não salva. A política é importante, mas a política também não salva. E em muitas vezes, como nós temos visto, a política mata. Então preste atenção. Só em Jesus a salvação. Ele é a base. Porque se Jesus é a nossa base,
a filosofia que nós começamos a trabalhar, a compreender, ela está fundamentada nele, que é a base. A política, o mercado, a ciência, a tecnologia, tudo fundamentado nele, quando nós somos comprometidos com a salvação e com o senhorio, tudo isso se torna diferente, transformado, por causa da essência de Cristo em nós e por causa do compromisso que nós temos com o senhorio de Jesus. Porque quando nós nos convertemos, a essência de Cristo está em nós. Mas é o compromisso que nós temos com o senhorio de Jesus que faz com que isso deixe de ser apenas uma unção de Deus em nós e seja uma unção de Deus para o mundo, para o próximo. Por isso, o que Lucas está enfatizando é que a nossa mensagem, a mensagem da igreja, precisa acordar as pessoas. Versículo 37 diz o seguinte: quando ouviram isso, quer dizer, aquela multidão, esse aqui é o primeiro discurso, como eu falei, o primeiro discurso da igreja, né, no dia de Pentecostes. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. Essa foi a reação sobre os ouvintes do discurso. Seus corações ficaram aflitos, porque eles compreenderam. Não é o que se diz, é o Espírito Santo em nós que convence as pessoas. E eles perguntaram a Pedro e aos outros: que faremos, irmãos? Olha só, no texto, antes dos versículos que nós lemos, estamos lendo agora o 37, aquele grupo de pessoas estava achando que os apóstolos estavam embriagados. 9 horas da manhã já estavam embriagados. E aí Pedro se levanta e diz: vocês estão enganados. Não estamos bêbados. Mas o que vocês estão vendo é o cumprimento das profecias. E Pedro se levanta com graça e com unção diante daquele povo. E toda mensagem que é proferida com essa graça divina, ela causa impacto no coração das pessoas. Por isso, o versículo 37 é tão importante e mostra que a nossa mensagem, que é a mensagem do Cristo, precisa causar impacto na humanidade. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Que faremos? Qual é a orientação? Porque o Espírito Santo convence. O Espírito Santo produz essa sensação de arrependimento. O que nós estamos vendo aqui é um exemplo nítido do que significa arrependimento. É que a pessoa compreende e diz: puxa, eu não sabia, mas agora eu sei. O que eu preciso fazer? E é nesse momento que a igreja precisa ser luz nesse mundo e direcionar para onde nós devemos ir. Devemos ir a Cristo. Como é que nós nos tornamos mensagem de Jesus? Como é que nós nos tornamos mensageiros, nos comprometendo com a mensagem? A Bíblia nos diz que nós somos a carta viva de Deus. Então, o que as pessoas têm lido de Cristo em nossas vidas? Essa é a pergunta que você e eu precisamos fazer. O que o mundo tem lido sobre Cristo em minha vida? Porque eu sou a carta de Cristo. Jesus disse em Mateus 28 que nós seremos discipuladores. E em Atos 1:8 diz que nós somos testemunhas. Você é testemunha de Jesus.
mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e toda a Judéia, e até os confins da terra. Somos testemunhas de quem Jesus é. Jesus é Salvador e Senhor. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Precisamos nos comprometer com essa mensagem. Não porque as coisas podem dar certo, mas porque nós permanecemos apesar de toda luta. Sempre foi assim, nunca foi fácil. Nunca foi fácil, não é fácil hoje, não foi fácil no início. Muitos cristãos alimentaram leões no Coliseu Romano. Em diversos teatros que existiam por toda Roma, diversos coliseus, muitos cristãos foram ali martirizados. Mas isso não foi só no século I, isso foi em toda a história do cristianismo. No século XVI, quando houve um grande avivamento que tornou-se o movimento protestante, mesmo antes de Martinho Lutero deflagrar a reforma protestante, tantas e tantas pessoas estavam morrendo por causa da sua fé. Os albigenses na França foram trucidados. Os petrobrucianos, todos esses foram povos que foram dizimados por causa da sua fé em Jesus Cristo, porque alinharam a sua fé à Bíblia e não à religiosidade dominante da época. E por isso foram martirizados. Então, não é apenas no século I, século XVI, século XX também. Quantos e quantos cristãos foram mortos pelas botas dos soldados na chamada Cortina de Ferro, que foi quando a União Soviética surgiu e trucidou centenas de milhares de cristãos. O mesmo aconteceu em Cuba, o mesmo aconteceu na China, na chamada Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Quantos e quantos cristãos foram trucidados por causa da sua fé em Cristo Jesus? Século XX. Aí você diz assim, finalmente chegamos no século XXI, chegamos nos dias em que o mundo respira ares diferentes e há maior tolerância, porque o mundo está ficando melhor. Não está. Século XXI, hoje no mundo, a cada 2 horas um cristão é morto por causa da sua fé. A cada 2 horas. É torturado e morto por causa da sua fé. Especialmente na Nigéria. Hoje, a Nigéria é o país que mais martiriza cristãos. Irmãos seus e meus que estão sofrendo. E se você prestar atenção, existe no pano de fundo, no horizonte, existe um recrudescimento, um endurecimento do mundo para com os cristãos. Preste atenção. Esse é um momento em que você tem que fazer valer a sua fé. Deus o fez Senhor e Cristo. O teu compromisso é com Ele, não é com o mundo. A pessoa de Cristo é a resposta. Por isso a mensagem cristã é tão odiada. Porque a mensagem cristã não favorece o mercado. Porque a mensagem cristã não favorece a política. Porque a mensagem cristã não favorece o autoritarismo que está em franca ascensão no mundo. Os cristãos são odiados no mundo porque nós estamos falando de um outro reino. Sempre foi assim e sempre será. Sempre foi assim e sempre será. Somos muitas vezes hostilizados, porque nós estamos dizendo que existe uma só verdade.
Isso incomoda as pessoas. Porque nós estamos dizendo que só existe um Salvador. Isso incomoda as pessoas. No mundo do politicamente correto, Jesus se torna apenas mais um Deus no panteão. Isso é mentira, isso não é verdade. Não existem deuses. Existe um só Deus. E nós precisamos nos posicionar ao lado dele. Porque a pessoa de Cristo é a resposta de Deus para a perdição desse mundo. Versículo 38 contém a resposta de Pedro para a pergunta daqueles homens. Que faremos, pois, irmãos? E Pedro diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se. Esse é o primeiro processo. As pessoas têm uma péssima relação com arrependimento. Eu sempre digo isso. E elas têm uma péssima relação com arrependimento porque não entendem o que é arrependimento. Entendem arrependimento como um remorso, uma espécie de automutilação. Eu sou um desgraçado, eu sou um desgraçado. Não. Arrependimento é uma coisa construtiva. O versículo 37 diz que o coração deles ficou compungido. E eles entenderam. Isso é arrependimento. E perguntaram: o que é que eu preciso fazer? E aí Pedro disse: arrependam-se. Quer dizer, reconheçam que o caminho que você tem seguido não é o caminho de Deus. Mas não fique no arrependimento. Siga em frente, seja batizado. Mude. Olha só, batismo é símbolo, é com água. Então é a lavagem da nossa vida. É ativo, é dinâmico, não fica no remorso. Cristianismo não é uma religião de remorso. Cristianismo é uma religião de transformação, lavagem, purificação. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Não fica no arrependimento. Processo de lavagem e agora processo de unção. Receberão o dom do Espírito Santo. Essa mensagem precisa ser trazida a todas as pessoas. Versículo 39 diz o seguinte: pois a promessa é para vocês, quer dizer, quem vocês? Aqueles que estavam ouvindo a mensagem. É para os seus filhos, os filhos daqueles que estavam ouvindo a mensagem, mas é também para todos os que estão longe. Todos os que estão longe. Está falando de nós. E todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. O mundo. Essa é uma mensagem que precisa ser levada ao mundo. Aí você diz: pastor, mas eu não sei pregar. Eu não sei como levar a mensagem. Sabe? Não precisa de qualquer teologia. Você só precisa dizer o que Cristo fez em sua vida. O que Cristo significa para você. Essa é a mais potente de todas as teologias. Porque é a tua experiência pessoal. É o fato. Como diz o ditado, contra fatos não há argumento. Então a minha oração por você é para que o Espírito Santo pegue essas palavras que foram ditas agora e mexam com o teu coração. Se é preciso arrependimento, arrependa-se. Se tem algo aqui ardendo no seu coração, isso é o efeito do Espírito de Deus. Abra o seu coração. Permita que Jesus seja o teu Salvador. Permita que Jesus seja o teu Senhor. Permita que Jesus guie e direcione a sua vida. Eu quero orar por você. Eu vou fazer 2 orações.
A primeira oração é para você que está nos ouvindo, nos assistindo, onde quer que você esteja. Você pode, independente do que você já fez, do que você já praticou, você pode entregar sua vida a Jesus. Quando eu entreguei minha vida a Jesus, eu tinha saído de uma experiência de ateísmo e estava envolvido com um tipo de religiosidade que era absolutamente contrária a Deus. E então foi assim que ele me encontrou. E foi neste ponto que a minha vida foi transformada. Não importa o que você já fez. Não importa se você já disse, Deus não existe. Não importa. As pessoas precisam de salvação. E Deus quer trazer hoje para você. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eu oro nesse momento por essa vida que ainda não recebeu a Ti como Salvador. Eu oro, Pai, para que nesse momento haja uma entrega plena, haja um arrependimento, não uma emoção, não uma comoção, mas uma compreensão lógica de que a vida precisa ser outra e precisa caminhar contigo. Eu oro por essa vida agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você me acompanhe em uma oração. Você que deseja entregar sua vida a Jesus. Você vai fazer o seguinte. Você vai repetir as seguintes palavras. Senhor Jesus, hoje eu entendi a salvação e abro o meu coração. Entrego a minha vida a Ti. E clamo para que o Teu Espírito Santo possa ungir a minha vida. Amém. Amém. O que você acabou de fazer significa que você, como um ato da tua vontade, você fez cumprir a palavra de Deus e entregou tua vida a Jesus. Agora nós queremos participar disso de alguma forma. Queremos te ensinar. Aqui no nosso canal, no YouTube, você vai encontrar diversas mensagens e, inclusive, mensagens de ensinamento sobre a palavra de Deus. Então, procure essas mensagens, ouça e também nos procure. Você tem os canais da igreja, aqui mesmo no YouTube, mas você tem também no WhatsApp. Você pode acessar, nós vamos deixar aí para você na tela, telefone que você pode escrever alguma mensagem para nós, que nós vamos orar por você, que nós vamos também trabalhar com a sua vida para que o teu coração seja pleno na presença do Senhor. E a segunda oração que eu quero fazer é por você que já entregou a sua vida a Jesus, mas que percebe que não tem feito dele o teu Senhor, não tem se comprometido com o senhorio de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Vamos orar. Senhor Jesus, a minha oração agora é por todos aqueles que, tendo compreendido a mensagem e a necessidade de comprometimento com o teu senhorio, que essas vidas nesse momento sejam tocadas e ungidas pelo teu Espírito Santo, para que recebam o dom do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu coração, que essa semana seja uma semana de dedicação a Deus, que você perceba a grandeza e a beleza de ser filho de Deus e de ser servo do Senhor Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a tua vida. Vamos orar? Que o amor do Pai, que a graça do Salvador e Senhor Jesus Cristo e que a eterna consolação do Deus Espírito Santo seja com todo aquele que ouve esta mensagem e com toda a igreja em toda a face da terra, no nome santo de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Fique na paz do Senhor e comprometa-se com o melhor estilo de vida que existe e com a melhor de todas as vidas, que é a vida cristã. Que Deus abençoe. Fique na paz. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. É vida pro teu coração. É vida perfeita em amor. É vida aos pés do Senhor. É vida de Deus em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. É vida que nasce da morte. É vida que traz o perdão. É muito mais que uma religião. É Cristo vivendo em você. Mas nunca terá a paz que existe lá dentro, que não se encontra pra poder comprar. Porque essa paz só tem a pessoa que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo, que se encontra com Cristo.